E aí não adianta a gente vir aqui e trazer algumas questões tendenciosas. Teologia não é tendenciosa. Teologia, cada um faz a sua. Então, conforme a base que você vai tendo, né, Eliezer? Você vai formando a sua teologia. Por que eu fui estudar na Batista? Fui estudar na Batista por conta disso mesmo. Eles são um malucão, eles soltam lá o ventilador lá, ó, explicam e depois cada um faz a sua teologia. Nenhuma instituição é perfeita, porque cada uma instituição você vai olhar, não concordo com aquilo, e aí você vai formando a sua teologia individual, a sua base bíblica. Quando fala teologia, todo mundo se assusta, né? Fica falando, teologia é coisa do homem, teologia é coisa da carne. Há várias pregações diminuindo a teologia, dizendo que Deus usa quem não tem estudo. Deus usa quem tem estudo, Deus usa quem não tem estudo. E da medida da proporção que nós vamos buscando, Deus também vai nos aumentando a nossa porção também de ser usado. E conforme a nossa porção também vai aumentando, a nossa porção também de cobrança também vai aumentando. Né? A Bíblia não diz que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado? Não é assim? Sim. Eu estou falando heresia aí. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então assim, dentro de umas discussões que nós tivemos, que isso é saudável, desde que seja respeitando uma opinião do outro, cada um enxerga de um jeito, né? Eu trouxe aqui alguma coisa, vou dar uma pincelada bem rápida, depois vocês vão lá, que está fora da lição, tá? Vocês me permitem? Sim. Quem vai falar não, né? Já coloquei também? Então, existem alguns movimentos que surgiram dentro da igreja. Então, assim, o que aconteceu? Vou tentar sistematizar o negócio aqui. Então, você pega a história da igreja, você começa a ver lá no século V, III, a época de Jesus, aí depois você vê lá, Jesus morre, fica os discípulos, aí os discípulos continuam a propagar o evangelho, e o evangelho vai indo, até chegar no século 8, 10, 12, aí começa a surgir alguns movimentos dentro de outro movimento. Então, o que veio a surgir? O cristianismo, né? O cristianismo, todos nós somos cristãos. Os católicos são cristãos? Sim. Tudo começou com eles. E, pasme, quem não sabe, todas as nossas liturgias, todas as nossas entendimento de trindade, entendimento de salvação, de Jesus Cristo, que são as matérias que vocês terão no médio, vem deles, posteriormente depois dos gregos. A teologia sistemática ela vem dos gregos. Toda a base que nós temos vem dos gregos, que vem do latim, que aí vem sucessivamente conforme o decorrer da história, conforme ela vai se formando. Então lá em 1900, eu fiz até uma colinha aqui, que eu não sou igual a Eliezer. Eliezer tem medo de elefante, eu não tenho. Então, em 1906, quem lembra da Rua Azusa? Quem já ouviu falar da Rua Azusa? Já. Rua Azusa foi um movimento que começou lá em Los Angeles, com William Seymour Jr. O William Seymour Jr., ele tinha muita vontade de, igual a vocês, estar dentro de uma sala de aula para aprender a palavra de Deus, aprender teologia. Só que os Estados Unidos estava passando por um momento muito forte de discriminação racial. Então o negro não se misturava com o branco. Pasme vocês, por vontade tanta de conhecer a Deus, ele ficou pelo lado de fora, ali na janelinha, ouvindo os ensinamentos, e ele concluiu o seu curso teológico pela janela, sem direito a certificado, sem direito a nada. Tá vendo? Não adianta eu ter um diploma lá na minha parede, de bacharel em teologia, se eu não tenho a espiritualidade, se eu não tenho vontade de fazer nada pro reino. Eu conheço pessoas que não têm um diploma, né? E que pessoas são estudiosas, pessoas que conhecem a Bíblia, mais que alguns picareta da minha sala que só colava. E Deus está vendo, né? Porque nós estamos fazendo algo para Deus. Que o professor até brinca lá, olha, eu vou dar a prova para vocês, eu vou ter que sair da sala, é vocês com Deus. Se vocês querem colar, Deus está vendo todas as coisas. Então, dali começou a surgir o aprendizado de William Seymour. William Seymour, ele acreditava no batismo com o Espírito Santo. E aí o William Seymour foi para a igreja dar um ensinamento sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre aquelas questões que ele aprendeu, bíblica, teológica,
que aconteceu? Ele foi expulso da igreja. E aí dali, essa irmã que ficou tão com vontade de terminar esse ensinamento que ele estava dando, foi lá na Rua Azusa, abriu a casa dela, e ele foi lá e começou a concluir esse ensinamento. Aí ela fez uma pergunta que né, ele ficou grilado: você é batizado com o Espírito Santo, William Seymour? Ele falou: não. Mas peraí, se eu não sou, nós vamos ser agora. Deu a mão todo mundo e começaram a ministrar ao batismo com o Espírito Santo, e dali se instituiu uma igreja. Aí vocês vão começar a entender alguma semelhança. Tinha pessoas ali naquele culto que era assim, ó, o culto era 24 horas, não parava. Então o Gilberto erguia a mão e falava: ó, eu tenho uma palavra. Aí o Gilberto vinha aqui, 2 horas de Bíblia. Aí daqui a pouco o Marcelão parava um pouco: Marcelão, eu quero cantar. Vinha aqui e cantava. Aí daqui a pouco o Eliezer: ó, eu tenho uma palavra. Quem que tem esse ritmo de falar: ó, a palavra aqui é revelada, não é assim? Congregação Cristã do Brasil. Congregação Cristã do Brasil saiu lá da Rua Azusa. Aí daqui a pouco, o que aconteceu? Sabe por que os nossos cultos terminam tarde? Aí eu comecei a linkar uma coisa com a outra. A Rua Azusa tinha horário para parar o culto? Não. Por que os nossos cultos pentecostais não tem horário, né? Vocês já repararam? O pastor fica lá: não, já estamos acabando. O pregador: não, já estou finalizando. Quando vai ver, ele passou do horário. Algumas pessoas, claro, tem compromisso, alguma coisa, marido que não é crente, etc., vai embora. Mas se deixar, ele vai embora, ele não para. Porque nós temos herança da Rua Azusa. O pentecostal, ele saiu a quadrangular, que é o pentecostal clássico, quadrangular, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Metodista. Essas igrejas vieram do movimento pentecostalismo. O que é isso? É a evidência com batismo com o Espírito Santo. Poder. Para ser salvo, você tem que ter selo do Espírito Santo. Você tem que ter batismo com o Espírito Santo. Se você não tem a evidência do falar em outras línguas, você não é pentecostal. Se você não fala a língua do país que você vai morar, você não é pentecostal. Certo? Sendo que a Bíblia diz que a evidência do Espírito Santo, quando você aceita Jesus, você já é batizado com o Espírito Santo. Ó, parece que eu sou contraditório, né? Mas não sou não. Quando você aceita Jesus, você já tem os frutos manifestos do Espírito Santo. Quais são? Bondade, longanimidade. Agora, a evidência em falar em outras línguas é o marco do pentecostal. Que a igreja batista, a igreja metodista, a igreja anglicana, a igreja luterana tiram sarro de nós. Você vê, são movimentos. A igreja histórica não crê com o batismo do Espírito Santo, que é Atos 2, e aí não vou entrar nesse detalhe, se está certo ou não, tá? Eu só estou falando de vertentes, de linhas teológicas de pensamento. Então a Assembleia de Deus clássica, ela está no pentecostalismo. A batista, a metodista, a presbiteriana, por isso que algumas pessoas têm que tomar muito cuidado. Nós, assembleanos, ler alguma coisa de Augusto Nicodemos. Eu não estou falando que ele é herético, eu estou falando tomar cuidado. Por quê? A linha teológica, escatológica, de estudo de línguas, glossolalia, é totalmente diferente da nossa. Então tem que tomar muito cuidado. E aí vem o neopentecostal. O neopentecostal, ele surgiu de dentro dessas igrejas quadrangular, Assembleia de Deus. Então líderes que viram ali falaram: não, eu vou inovar. Inovar como? Sempre trazendo questões vindas dos Estados Unidos. Que é aquilo, não sei se o Eliezer estava, você viu, Eliezer, o comentário que eu fiz sobre a expressão que o Daniel postou lá, teologia da confissão? A teologia da confissão é a base do neopentecostalismo. Ela é a base dele. Como que eu sei diferenciar o pentecostal do neopentecostal? O neopentecostal, além da evidência do batismo com o Espírito Santo, ele quer cura miraculosas. Ele traz a teologia da confissão. Por exemplo, eu não aceito essa vida miserável. Quem somos nós para não aceitar? Tá vendo? Eu já tumultuei, não era nem para eu comentar isso. Ele traz essa vertente de eu não aceito, eu determino. O quê? Aí vem a teologia da prosperidade. Não, você tem o quê? Que carro que o senhor tem, Nivaldo? BMW? Eu tenho que ter um carro melhor que o do Nivaldo para mostrar que o meu Deus é maior que o dele. É a teologia da confissão. Ele traz essa base que veio de William Kenyon e veio também de Mary, eu vou pôr na lousa,
são as teologias que influenciaram Edir Macedo, influenciaram, porque a maioria também saiu tudo dentro de Edir Macedo, né? Edir Macedo, R.R. Soares, quem mais? Silas Malafaia, ele é pentecostal, ele não é neopentecostal. Não, mas tem a igreja deles, como é que chama? Renascer. Geolívio Palharim. O que é? A evidência, a fé, a evidência. Então assim, você não pode ter uma vida medíocre, porque se você tem uma vida medíocre é uma falta de fé. É o termo que eles gostam de usar muito, que eu não quero entrar em se está certo ou errado, que eu falei aqui, mas não é nem para falar. Eu só estou expondo o fato, aí depois vocês tirem suas conclusões e vão lá procurar conhecer mais. Então, a vida medíocre é falta de fé. Então, se eu moro numa favela, Deus não está na minha vida. Eu tenho que melhorar. Tenho que melhorar. Eu não tenho que aceitar questões miseráveis, ter uma vida medíocre, ter uma vida mediana. Não, eu posso sim, é uma escolha. Eu posso sim ter uma vida melhor, mas dentro de uma realidade. Por exemplo, eu fico bravo quando a pessoa fala assim, o cara era mendigo, o cara era morador de rua, não tinha o que comer, hoje ele tem 10 restaurantes, anda de BMW, faz cruzeiro, anda de avião, tem um jatinho, tem não sei o que. Beleza, só que o que ele passou para chegar nesse nível? Então, essa é o ensinamento que o neopentecostal ele traz. Então, se vocês quiserem ler esses livros, não sei se vale a pena ler também. Então, Ezequiel, William... Exatamente, também. Mas sabe o que acontece, Roberto? Às vezes todos eles têm base bíblica, todos eles defendem a fé com base bíblica, mas vocês estão entendendo que eu quero expor o seguinte, você vai escolher, é igual o dízimo, é certo, é errado ou não é, ou é bíblico ou não é. Teve gente que teve experiências e deu certo, tem outros que não teve também e deu certo também. Então é uma questão muito pessoal. Calma, já libero, calma. Sabe por quê? Eu não quero tumultuar a aula, eu quero que vocês busquem a fonte, o raciocínio de vocês. Eu não quero, eu pequei aqui, eu acabei dando meu posicionamento. Eu não quero isso, para a gente ir logo para a nossa aula, eu não quero isso. Eu só quero que vocês entendam que dentro do diálogo que eu tive com o Roberto agora, eles usam influências bíblicas, eles usam influências teológicas que nós podemos enxergar com maturidade quando nós temos base. Então, por exemplo, se eu tiver no meio do mato e só tem a Universal, eu não vou para a igreja? Vou. Se ele começar com as suas questões neopentecostais querendo me influenciar, eles não vão conseguir. Mas eles pregam a salvação. Ou eles pregam o inferno? Entendeu? Aí outras questões neopentecostais é dar nome a demônio. Tá? Depois vocês vão na Bíblia e tentam achar o nome de alguém. Zé Pilim, Texu Caveira, Tranca-Rua. Entendeu? Tenta achar o nome de alguém. Não estou querendo dizer que eles não vão para o céu. Não é isso, pelo amor de Deus, tenham maturidade. Não estou dizendo que quem vai para a Universal vai para o inferno. Quem vai para Renascer vai para o inferno. Só estou querendo dizer dos movimentos teológicos que nos influenciam, porque qualquer igreja existe um sistema, e esse sistema religioso nos leva a crer em passagens bíblicas. Tudo que nós estamos fazendo, nós estamos achando que estamos fazendo certo, e muitas das vezes não. Então esses movimentos vão influenciando. Hoje nós estamos no movimento hipermodernismo, que é a fé emocional. Então você vai nessas igrejas churches da vida, disseram para mim assim, gente, isso é muito perigoso. Para segurar jovem hoje é música. Aonde? Alguns dos senhores aqui foram convertidos por causa de música? Alguns dos senhores aqui foram convertidos? Lógico que tudo começa pelo emocional. Tudo começa pelo emocional. Mas quem tem poder de entrar e discernir pensamentos? A palavra. Sabe o que eles estão pregando por aí? Dizendo que a palavra não é o suficiente para salvar o homem. Não quero, por isso que eu não estou abrindo, para a gente ir para a lição. Está entendendo? Isso é perigosíssimo demais para os nossos filhos. Então quer dizer que aqui, nós, tradicionais, que são arcaicos, fundamentalistas, perdemos a visão de Deus? Não.
cada macaco no seu galho. Hoje você tem o poder de escolher a igreja que você quer cultuar. Se você não quer uma igreja, que também o pentecostal, ele já não prega pecado. Não prega pecado. Ele vai pregar que você tem que desfrutar o melhor dessa terra. Você tem que ser, sabe, você vai vencer. Pega textos do Antigo Testamento, você vai vencer. Palavra de coach hoje que está na moda no meio do neopentecostal. Mas e o pecado? E o que eu tenho que fazer para eu desfrutar o melhor dessa terra? Que princípio cristão que eu tenho que ter? Qual é a mudança? Porque a Bíblia, toda a Bíblia, ela refuta o meu ego, o teu ego, o nosso ego. A Bíblia, ela vai contra aquilo que é humano. A Bíblia anda na contramão. A minha filha vai para a faculdade e vai falar, eu tenho que me preservar para o meu marido. Isso está na contramão do mundo. Eu falo, você está louca? Você tem que se preservar. Isso não existe, minha filha. Isso é arcaico. Isso é fundamentalista. Isso é moralista? Não, nós estamos modernos, tem que experimentar, você tem que ver o que é bom, a sexualidade, está aí, ó. E para o cristão, não. Você vê as influências, é isso que eu estou querendo dizer. Então se preocupa mais, para encerrar, se preocupa mais com interesses pessoais do que a vida futura que é céu. Deus prometeu a vida terrena ou celestial para nós? Até aqui o Senhor... Professor, eu queria falar, né? Vai ser rápido. Em relação ao dízimo que o senhor falou a oferta, uma amiga minha que te questionava, eu falei, amiga, eu não vou perder sua amizade, eu não vou brigar com você. Então eu vou te dar um desafio. Você fica 6 meses dizimando, mais 6 meses sem dizimar, ou 1 ano dizimando, e mais 1 ano sem dizimar, e você compara, aí você vai ver qual, durante esses 2 anos, não comparou, aí o que é melhor na sua vida você faz. Então, mas é aquilo que eu te falei. Viva, tem gente que não dá dízimo. Ó, a gente acaba indo para a conotação de prosperidade. O que é prosperidade? Eu ter, morar no Morumbi, ter um carro que eu quiser, minha filha estudar uma das melhores escolas, eu comer o que eu quiser. Para nós, por isso que eu estou te falando, quando você tem um conceito teológico, você já começa a ter uma maturidade. Prosperidade não é só material, que é o que o neopentecostal prega. Prosperidade é eu ter um relacionamento sadio com a minha esposa, perfeito ninguém é, mas sadio, com Cristo no meio, é eu ter um carro digno, mediante o que eu necessito, é eu ter condições espiritual, comunhão com Deus, porque tendo comunhão com Deus eu tenho paz. Paz é prosperidade. Como que se eu não tenho paz? Então, prosperidade é uma árvore que ramifica para muitas coisas. Muitas coisas. Fala, Gilberto. Você ia falar? Entendeu? Então, assim, nós confundimos muito. Por quê? Porque nós somos influenciados por muitas coisas. Por que eu estou trazendo isso? Porque se você for ver, tudo que nós temos teológico hoje tem influência grega. Então, o judeu se permitiu ter uma influência grega. Porque os gregos se acham... Até, a história, até você pega um professor de filosofia secular, ele vai falar que os gregos detêm toda a sabedoria, que os gregos eram o máximo, que o grego de Deus não existe, a metafísica, que o bem supremo é a inteligência, é o intelecto do ser humano, é o imaterial, que vai envolvendo tudo aquilo. Só que nós esquecemos uma coisa, a fé não é razão. Eu não consigo eu mesmo me salvar. Eu sou dependente de Deus. E para eu conhecer isso, eu tenho que ler as Escrituras. O que nós estamos fazendo aqui hoje é conhecimento teórico, para dar base de um entendimento da palavra de Deus. Alguém consegue estudar Deus? Não. Isso aí eu adotei para mim, não sei o Eliezer. O Eliezer está na minha frente em termos de formação, eu estou me formando agora no final desse ano. Eu cheguei à conclusão, Eliezer, que teologia não é teologia, não deveria chamar teologia, deveria chamar assim, estudo das revelações de Deus. Porque eu só consigo entender o que Ele me revela. Eu não consigo ir mais além. Porque daqui a pouco eu fico um cara cético. Que não conhece, que não sente mais nada. Tudo é razão, né, Roberto? Aquilo que a gente estava conversando. Eu tive uma turma anterior da minha que desviaram todinha. Não estou pondo medo. Mas ao mesmo tempo, quando você ora, quando você tem a graça e o conhecimento, oração e leitura, e humildade, você só tem a ganhar. E aí esses judeus
se permitir os gregos influenciar, a gente chama de período helenístico. Então, toda a teologia sistemática, toda a filosofia, tudo que nós temos, trindade, a Bíblia não fala de trindade no Antigo Testamento. O judeu não tem esse negócio de trindade, isso vem dos gregos. Então, o que eu quero passar? Não é certo e nem errado, é que nós somos influenciados por momentos, por teologias que vêm de fora, e que se a gente não perceber, a gente entrou nesse sistema e estamos indo para o inferno. E que cabe a cada um de nós, estudiosos da palavra de Deus, separar isso. Porque se o meu pastor, Eduardo, vira para mim e fala, você tem que ir no Rio Tietê, descer 7 vezes lá, aonde, meu pastor? Que capítulo? Que versículo? Isso, Adito, ó, esse versículo. Porque se ele falar ainda para mim, você tem que ir, aí a gente vai entrar em outras lições, né, para a gente parar por aqui, que eu falo demais, em dogmas e tradição, que está acima da palavra, que é o que a Igreja Católica faz. Maria é uma tradição. Não está na Bíblia lá que ela não tem, né? Que ela vai salvar e vai interceder por Jesus. Aonde está? Não acho. Isso é tradição. Falar que eu tenho que mergulhar vai virar um dogma. Está na Bíblia que tem 7 vezes lá. Tem um cara lá, né? O Natan? É isso? Namã. Mas aí ele fala além dos... Ele vai usar a Bíblia. O que é dogma? Ele vai usar a Bíblia e vai falar além do Rio Tietê, você vai ter que ir no Pinheiro, você vai ter que... Aí ele já está exagerando. Isso é um dogma. Então, você vê... Nós somos influenciados constantemente por isso e nós não percebemos porque nós estamos debaixo de um sistema e o sistema é religioso e o sistema ensina a Bíblia, ele não vai ensinar nada fora da Bíblia. Lógico, ele tem os dogmas da tradição que também são extraídos da Bíblia. Nós temos que tomar muito cuidado. O que o apóstolo Paulo ensina? Que são lobos vestidos do quê? Então a apologética é defesa da fé. Não é eu ir lá e falar, o aniversário não presta, a minha igreja Bom Retiro é a única. Não é isso, gente. Porque a heresia também está dentro da nossa igreja aqui da Assembleia de Deus. Aqui também tem heresia, tem alguém que prega heresia. Aí vem, por isso que o pastor, ele tem a sabedoria de não trazer qualquer um para pregar. Porque tudo que ele vem ensinando, se vem qualquer um, desfaz tudo. E aí a gente com certeza vai pôr ele na parede e fala, pastor, o senhor ensinou isso, o cara está falando isso, e aí? Aí começa, ele vai ter que construir tudo aqui, demora, hein? Porque uma palavra maldita no momento errado, na hora errada, desconstrói anos. Quantos anos o pastor Eduardo está aqui? 5 anos? Uma palavra maldita vai desconstruir todos os 5 anos que ele vem ensinando, que ele vem doutrinando, que ele vem mostrando o caminho e os ensinamentos doutrinários que a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira tem. Eu estou desde menino, acho que Eliezer também, né? Quem mais está desde menino? Sem querer falar que, eu sou melhor, mas estou falando de, eu sou assembleano desde menino, então eu tenho essa influência. Aí a partir da teologia, eu consigo enxergar algumas coisas que não condiz aonde eu nasci. Eu vou embora? Não, porque é irrelevante. Agora, vou passar para o senhor. Quando isso fizer mal e virar uma heresia, porque eu estou há anos, né, Eliezer? Você também. Você vê alguma heresia forte que impede de ir para o céu na Assembleia de Deus Madureira? Ou Belém, né, que também é clássica antiga? Não. Mas um ou outro, né, que dá uma escorregadinha, né? Mas nada que o pastor vem e puxa a orelha. Se alguém falar uma heresia aqui, o pastor vem e puxa a orelha. O ministério também vem e puxa a orelha. Pastor, vamos pegar esse cara aí que ele está falando besteira e nunca mais vai pregar aqui. Defesa da fé. Fala, quanto ao que você falou, com a Bíblia um livro de revelação, eu estive quase 3 anos no Ministério RR, quando eu me converti. E pela Bíblia, eu falei, tem coisas aqui que não é bíblico, não vou ficar aqui. Nossa, o senhor falou tudo, até o Gilberto vai olhar e dar risada. É aquilo que um amigo meu que é pastor falou, que eu nunca refleti. A partir do momento que você tem uma base bíblica, não estou falando de, porque o pastor não me deu oportunidade para cantar, porque o Eliezer não me convidou para ser professor, porque... Não estou falando, tirando essas papagaiadas, que é meninice, isso é meninice, tirando essas meninices, quando você está em um lugar e você não está de acordo teologicamente, você tem um conhecimento, pula fora. Porque não adianta, você vai pecar, você vai falar mal do pastor, você vai falar mal do irmão, você vai falar mal do ciclano, você vai pecar, você vai para o inferno. Então a melhor coisa é ir para onde você se enquadra. Hoje tem igreja para gay, hoje tem igreja para lésbica, hoje tem para igreja só de jovens, hoje tem igreja para senhores, hoje tem igreja até igreja satânica tem. Então tem igreja para todos os gostos. Só que o que nós temos que entender é que a nossa genuína regra de fé é a palavra de Deus.
Nós estamos aprendendo aqui teorias. E as teorias nos ensinam a identificar os erros teológicos, que nos enganam sem a gente perceber. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então nós vamos entrar nos livros poéticos. Alguém arrisca? Alguém já leu? Alguém já tentou aí arranhar alguma leitura? Quais são os livros poéticos? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Jó. O primeiro é Jó. Vou te dar o rolo, né? Cronologicamente, por que a Bíblia ela está escrito Gênesis, né? Levítico, né? Para fácil entendimento. Isso foi os gregos. Na escola dominical eu trouxe um fechamento sobre Salmos. O livro de Salmo ele não tem subtítulo lá, ele não tem capítulo, ele não tem nada disso. Originalmente, não. Né? A Bíblia judaica, não. Mas, como nós temos influências gregas, tem capítulo 1, capítulo 2, né? O Salmo é o binário deles. Na verdade é o Ramaj, que ele também é Pentateuco, ele traz lá. Por que eu estava trazendo uma questão sobre o alaridos, né? Alaridos também, você ainda até questionou, né? É alarido, né? Ele tá... Isso. Não foi no... Você que perguntou para mim, pô, lógico que é, você falou para mim, é instrumento. Eu falei, não, é esse caso. É, isso mesmo. Ali ele estava falando que era o quê? Existe alguma questão teológica ortodoxia, esqueci o nome aqui agora, daqui a pouco vem na minha mente. Que é um livrinho, o que era? Toda vez que o povo ia caminhar para as batalhas, além de ler uns salmos, ele lia um Ramanaj, que é o cântico. Isso aí está na Bíblia, Salmo 120, você vai ver quem escreveu. Nós vamos entrar, é verdade, nós vamos aprender isso, né? Então na escola dominical eu trouxe isso, e nós vamos aprender isso. Então livros poéticos, o primeiro livro a ser escrito na época contemporânea de Abraão é Jó. Jó. Então o primeiro livro da Bíblia escrito é Jó. Que quando vocês quiserem aprofundar, vocês vão ver um monte de questões bacanas sobre geografia bíblica, arqueologia bíblica. A Bíblia é uma ciência. Vocês sabiam que a Bíblia é uma ciência? Ela é científica. Como? Pô, a Bíblia é científica? A Bíblia ela anda com ciência. Como que se comprova a Bíblia? Arqueologia. Pô, quantas coisas arqueológicas são encontradas para provar época de Abraão, época de Jó, época de sei o quê, cidades que foram soterradas. Existe qualquer dia, se vocês quiserem, e eu acho super legal, e eu gosto disso, a gente podia fazer um turismo para o maior museu arqueológico, o senhor deve saber, arqueológico aqui do Brasil, que é o da Adventista. Se vocês quiserem um dia a gente pode dizer que é super top, um acervo muito grande, interessantíssimo, e a gente podia ir lá um dia. Podia marcar e alugar uma van e ir lá. Rodrigo, os maiores arqueólogos. Como é fera. Entendeu? Então o livro, qual é o primeiro? Vai esquecer mais, né? Primeiro livro da Bíblia escrito, que é a escrita cuneiforme. Lembra, Eliezer, disso? Escrita cuneiforme. Sabe aqueles filmes arcaicos, nem medieval, antes do medieval, que o cara tá lá na caverna e ele desenha um negócio que parece um bichinho, um peixinho, não sei o quê? Aí são escritas cuneiforme. Se eram os fenícios. Então, na época de Ur, foi a época que Abraão, que ninguém evangelizou Abraão, que eu acho isso sensacional. Como é que uma pessoa que ninguém entregou um panfleto para ele que Deus existe, ele ouviu uma voz, vamos se dizer assim, agora eu vou ser herege, do além, falando para ele que ele tinha que abandonar o conforto. Eu usei até isso aí para uma palestra de empreendedorismo. Conforto, sair do seu conforto, sair da sua parentela, que eu vou te fazer um pai das nações. Isso é loucura. Doideira. Pois os moleques iam falar, usou droga. Com Deus, né? O encontro de Moisés com Deus. Ninguém evangelizou ele. Eu acho extraordinário. Mas Abraão já conhecia a história desde Noé. Noé morreu dois anos antes de Abraão nascer. Sim. Ele conheceu os filhos de Noé. Mas é fantástico, porque tudo bem, a gente não tem nada escrito ali que fale que ele
ouviu a voz de Deus, né? Como é que você tem a garantia, né, Roberto? Que é a voz de Deus verdadeira, né? No Velho Testamento não existia o Obrigado. Espírito Santo, como existe hoje. Sim. Deus falava de forma audível com Moisés, com Abraão, com Noé. Deus falava igual assim, a gente ouve a voz assim. Perfeito. Hoje na igreja, os crentes, a gente ouve o Espírito Santo falando. Mas naquela época se ouvia a caso de Samuel lá. Por isso que nós temos 12 repartidos, né, pro dia de hoje. Chamava ele, queria saber quem estava chamando ele. Jó, qual que é o outro? Salmos. Provérbios. Esther. Quem foi Esther? Eu? Não. Não. Esther não é. Tô com marcação com você, né? Que eu já olhei pra você. Esther não é poeta. Você viu que eu olhei pra você, né? Quem falou e eu olhei pra você? Misericórdia. Provérbios, tem mais? São 5. Cantares. Acho que Esther também era, não? Não entra nos poetas. Não entra. Quem mais? Ou acabou aí? O que passar é a procedência do marido. E o que é? Na verdade, deixa eu ver. O que é poema? O que é poesia? Ó, pelo amor de Deus, tenham maturidade. A Bíblia tem como provar que Deus existe? Tenham maturidade no que eu vou falar, tudo bem que eu vou explicar, mas pelo amor de Deus. A Bíblia tem como provar que Deus existe? Vocês estão no curso teológico. Cientificamente, não. E cabalmente, já que o senhor quer apelar, cabalmente, numerologia, astrologia, gastronomia, comida, põe tudo no meio. Filosofia, psicologia, ia. Claro que não. Pô, velho, então eu gosto do senhor. Eu gosto do senhor O homem demais. tem que se aproximar de Deus crendo que ele existe. Isso é fé. Ao mesmo tempo que não tem como um ateu provar que Deus não existe, nós também não temos como provar que Deus existe. Porque a Bíblia ela não foi escrita. A Bíblia não foi escrita para provar que Deus existe. A Bíblia foi escrita para nos dar fé. Aí viu o irmão, eleva os meus olhos para o monte. Como é que é o resto? Deus. Isso é filosofia, isso é poema. Você vê como é interessante a gente estudar a Bíblia? A Bíblia foi feita para quando eu estiver moribundo, caído do meu estado natural. O homem tem o seu estado depravado, caído, vindo lá de Adão e Eva, caído. Isso é filosofia, é o estado natural dele. Os pais da igreja ensinam assim. Ele é estado decaído. Por isso que eu não consigo eu mesmo me salvar. Eu preciso da morte derramada na cruz de sangue lá. Que eu não vou tumultuar, que você já pensou, né? Falar de graça, não vou. Eu estava num debate com ele sobre graça, salvo ou não. Você falou, tá certo. A Bíblia é exatamente isso. É o plano de Deus para salvar um homem. Para que nós somos levantados? Ou feito, ou nasceu, ou sei lá, vamos usar qualquer qualificação aqui. Para louvar, para glorificar a Deus. Nós fomos feitos para glorificar a Deus e mais nada. Eu disse isso aqui na escola dominical. Deus, só o fato de nós estarmos reunidos com Deus aqui, ó, e começar a orar e Ele manifestar a sua glória, já pode agradecer. Você está vendo que o determinismo, a teologia da confissão cai por terra aí. Por quê? Deus não depende do homem para nada. Aí vem o crente, eu estou triste porque Deus... Faz parte da lição também, né, Jó, né? Nós vamos entrar lá. Eu estou triste porque... Deus, se Deus não fizer... se Deus não trouxer a minha esposa para a igreja, eu não coloco o pé mais nela. Rapaz, se não fosse a misericórdia de Deus, porque Deus não é igual ao homem, né? Porque se aí eu já falar, rapaz, você vai cansar e não vai acontecer nada. Não. É de cima para baixo.
Não é de baixo para cima, ó. Se não fizer, eu não ponho mais o pé na igreja. Se o pastor Eduardo não deixar eu pregar, eu não ponho mais o pé na igreja. Ah, se a porta de emprego não abrir, não vai acontecer nada. Eu fiquei 1 ano e 8 meses com pós-graduação, que eu sou engenheiro, todo mundo sabe. Com pós-graduação, com tudo. Se eu fosse lá no quintal do Eliezer, seu quintal lá, tá cheio de capim, ele fala, rapaz, esse capim aí, eu falo, não, eu capinho pra você, R$10. Ele ia falar, não, eu tô deixando crescer pros coelhos comer. Eu não arrumava nada, mas o meu ego tava lá em cima, né? Eu achava que eu ia sair da faculdade e ganhar 10 mil, eu achava que eu ia, né, arrebentar. Não, a vontade plena é o que Jó, daqui a pouco nós vamos entender aqui. Nós temos que entender a vontade de Deus, porque existe 2 tempos, né? Entra nos gregos, Kairos e Cronos. Qual que é o nosso tempo? E qual que é o tempo de Deus? E duro é entender o tempo de Deus. Hã? Cronos? Isso é coisa de igreja. Hã? Duro é entender a vontade de Deus. Alguém aguentaria a prova de Jó? Eu já vi crente falar, né? Ai, rapaz, eu estou numa prova de Jó. Só se for uma metáfora, uma hipérbole. Só se for isso, né? Só se for né, tadinho? Porque assim, Deus, ele não dá uma prova a qual nós não possamos suportar. E se Deus está falando que ele não dá uma prova a qual nós possamos suportar, então ele conhece, né? Parece aquelas aulas do pastor Alexandre. Ele conhece o temperamento, o perfil de cada um. Se ela, Luciana, é explosiva, é sanguínea, Deus entende e vai dar uma prova dentro desse perfil dela. Se o Gilberto é melancólico, ai meu Adeilton não me chama mais para trabalhar junto, eu gosto tanto dele que ele me ama, entendeu? Deus vai dar uma prova para ele dentro desse melancolismo, porque ele entende. Deus não conhece cada fio do nosso cabelo? Então o que é poema lá? É uma obra literária que pertence ao gênero da poesia, cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofe, prosa, com a finalidade de manifestar sentimentos e emoções. Ele está demonstrando, ele está escrevendo ali o que é, por que é poema. É um poema, ele está expressando o sofrimento dele, ele está expressando a dor dele, através da inspiração que teve naquele momento, né? Que inspiração não tem mais, inspiração só foi para escrever a Bíblia. Deixa eu ver aqui, acho que eu avancei. E aí a gente vai tratar as questões do prólogo, epílogo, monólogo. Vocês leram isso? Vocês procuraram lá, pelo menos no Google, né? Que o Google traz informação, não traz conhecimento. Tá? Porque hoje é assim, né? Você está pregando, os meninos estão lá, ó, olhando sua mensagem, se está copiando de alguém. É terrível. E aí você pergunta um versículo bíblico, peraí pastor, já entra aqui, já sei o que é, você vê? Não lê, a geração está meio complicada aí. Me perdoe, não vai bater em mim não, tá? A sua geração está difícil mesmo. Então faz a diferença, você, lendo, estudando, entra nas melhores faculdades, lê a Bíblia, tenha devocional com Deus, você vai sobressair, porque a geração de você, meu amigo, eu dou aula em curso técnico, os camaradas quer pouca matéria, quer trabalho pronto, tá difícil. Mas dá para você sair em cima da média. Então o que é um prólogo? Então é um termo original usado na tragédia grega, tá vendo? Para a parte anterior, a entrada do coro da orquestra, na qual se anuncia o tema da peça. Então, na verdade, esses prólogo, epílogo, monólogo, etc., são tudo conceitos gregos que eles colocaram para teatro, arte, tá? Então ele traz aí um sinônimo, um preâmbulo, um proêmio, prelúdio, pronômio, tudo fácil de entender, né? Tornou-se prática comum nas peças do século lá, 18, 17 e 18, geralmente em versos. Então o prólogo é uma comunicação apresentada. O epílogo é uma parte do texto no final de uma obra literária dramática, então, onde mostra um drama. O livro de Jó é um drama. É um drama. Quem gosta de drama aí, filme de drama? Lê Jó.
E o monólogo é ele conversando com ele mesmo. Ninguém vai criticar nada. Tranquilo? Eliezer, me ajuda na hora de parar aí, que se deixar eu vou até meia-noite. Toca o sinal. Acho que eu vou pôr a campanha igual a escola. Oi? Lá não dá pra ler? Eu ponho no grupo. Tá bom? Eu coloco no grupo. Não dá pra ler nada, gente? Sério? Tá ruim? Eu consigo ler daqui, né? Não dá pra expandir mais que isso. Não. Você acha que melhora? Porque reflete? Isso. E aí tem um reflexo das 3 luzes do fundo. Aí. Ao contrário. Não, a do fundo. Isso. Melhorou? Melhorou? Inverte. Aqui, ó. As 3 aqui, ó. Aí. Aí sim. Apaga a outra. Eu só Apaga consigo tudo. enxergar o Jó. É só o Jó. O resto não enxerga. Então tá bom, pode ser. Mas eu coloco no grupo. E aí as próximas eu coloco em letras maiores. Eu sou normal aqui, não dá pra enxergar. Ou se não, eu trago o meu projetor da próxima vez, eu fico ali, expando e só glória. Tá? Então, dentro desses conceitos literários, porque assim, ó, a maior chance de você não fazer heresias, depois nós vamos entrar porque tem algumas coisas que falam de alegoria, algumas ferramentas que você usa para poder entender a Bíblia. Mas a alegoria é uma coisa muito perigosa se não souber fazer. Por exemplo, dentro já vou pôr pimenta na ferida de novo. Eu já vi um pastor querendo fazer uma ministração de dízimo. Isso aí é dos neopentecostais, a Assembleia de Deus não tem. Então você vê que a Assembleia de Deus já pegou uma influência do neopentecostal? Esse negócio de ministrar, vai ter um momento de ministração do ofertório. Já pegou do neopentecostal. E o que é bom, né, já pegou. E aí o que acontece? Ele falou assim que quem dá dízimo vai ter galardão no céu. Vou fazer igual o Daniel. Vontade de dar um rodo nele. Não é para salvação. Não tem nada a ver. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado quando quer fazer uma alegoria, um paralelismo, sabe? Não combina, cara. Fala a Bíblia, é igual futebol. Quem joga futebol, quando o cara começa a errar muito, ficar penteando muita bola, já fala, amigo, faz o básico, dá um tapinha de lado aqui, já era. Não inventa. Toca aqui pra mim, Marcelão, ó, pronto. Pegou a bola, toca aqui. Não vai inventar, você vai perder a bola, eu vou tomar a bola nas costas e já era. Então o que você faz? Joga simples. Então, Bíblia, na sua literatura, literal. Quando eu falo literal, é gramática. Você interpretar o texto na sua síntese, tudo bonitinho. Teve algumas questões para entender. Dicionário bíblico, não pega o Aurélio. Vai dar toda a conotação diferente. Então pega um dicionário bíblico para você poder entender algumas questões difíceis. E comentários bíblicos que ajudam muito a facilitar a vida. Amigo. Oi. É bom você ver o livro de Jó pela ótica da tipologia, aí você vai entender. Jó tem 3 estados: o estado abençoado, amaldiçoado ou tocado pelo diabo, e o último estado dele é super abençoado. E eu sei que no finalzinho vai dar uma discussãozinha. Então vamos lá. Vamos lá para a página 5. Então, introdução ao livro de Jó. Então a gente percebe aqui que a autoria do livro de Jó já é um pouquinho questionada. Quando vocês verem na Bíblia de estudo, porque quando você começa a estudar teologia, você começa a deixar de lado a Bíblia pentecostal, a Bíblia arqueológica, a Bíblia... esqueci até o nome da Bíblia lá, apologética, tem Bíblia para Bíblia da mulher, Bíblia para devocional, a Bíblia contemporânea, a Bíblia. Quando você começa a estudar teologia, você começa a deixar essas questões de lado. Você pega uma Bíblia igual a minha, que não tem comentário de ninguém. João Ferreira de Almeida, que é o ex-padre, reverendo lá, que também fez parte da reforma, ele vem lá, traz lá a tradução da Bíblia e a gente fica com ela. Por quê? Porque você vai começar a fazer a sua opinião. Você vai buscar alguns livros, lógico que vai depender de onde você vai beber também, de que fonte que você vai beber, né? Que aí essa fonte ela vai te dar uma base teológica contemporânea,
clássica, pentecostal, e aí você vai formando a sua opinião, tá? E aí, essa introdução, a autoria, você vai perceber que dá datas, então essas datas são aproximadas. Essas datas não são literalmente a fé e fogo ali, não, realmente aconteceu em 32 a.C., são datas aproximadas. Então aqui não há certeza de quem escreveu esse livro. Então são várias possibilidades levantadas pelos estudiosos da Bíblia, como por exemplo Moisés, Esdras, Salomão. Acho que o próprio Roberto falou, foi Moisés, foi não sei quem, blá, blá, blá. Uma coisa que é fato, que ele é contemporâneo de Abraão. Então ele viveu lá na cidade de Ur dos Caldeus. Por isso que eu falei de fenícios, por isso que eu falei, aqui começou a escrita, aqui começou a descoberta do ferro, aqui começou as táticas de guerra, aqui começou um monte de coisa na cidade de Ur. Tá? E aí ele começa a dizer aqui, ó, que Moisés, Esdras, Salomão, Eliú ou o próprio Jó. Então, a mais aceitos são Moisés e Eliú. Então, a coleção, ó, de tradições judaicas. Então, a tradição, ela é paralela ao Torá. Lembra que eu falei que tradição está acima da Bíblia, dogma está acima da Bíblia? Quer dizer, está paralelo à Bíblia, acima da Bíblia não está ninguém, né? Fazendo heresia já. Então, é uma coleção de tradições judaicas denominada do Talmud. Depois vocês vão lá, pesquisam o que é Talmud. O que aconteceu? A Bíblia ela quase se perdeu. As escritas quase se perderam. Tanto que tiveram que pegar os escribas para escrever algumas coisas. Por quê? O judeu, por ser cativeiro, saía de cativeiro, entrava de cativeiro, saía de cativeiro, ficava assim, ó. O que aconteceu? Queimavam-se as Bíblias. A gente não se depara lá em Esdras que reis construíram o templo, pegaram lá algumas pessoas, alguns escribas para poder traduzir, inclusive até tem uma mulher que eu não lembro aqui agora, que mandaram chamar ela lá para vir, traduzir de novo, escrever de novo, para poder ter culto. Né? Vocês já se depararam com isso. Então o que eles aconteciam? Eles começaram a fazer o culto oral. Então essas tradições começaram a ser escritas. Não existia rabino. Nessa época não existia rabino. Entendeu? Então assim, os escribas começaram a escrever. Então eles tinham tanta prática em escrever que Jesus veio e falou assim, olha, não acrescenta nenhum J, nenhum tio por causa disso. Os escribas, os fariseus, eles estavam começando a acrescentar um monte de coisa lá, e leis, e toma. Tá? Então não tem uma data muito precisa, há umas discussões, mas a mais sensata é que Moisés e Eliú e o próprio Jó. Tá? Depois vocês vão pesquisar o que é Talmud e atribui a teoria a Moisés. Então a tradição judaica atribui a Moisés. Então outros partindo da passagem de 32, 16, 17, que conclui que Eliú é o autor do livro de Jó. Então, seu cenário histórico, não sabemos também com certeza qual foi escrito, né? Onde foi escrito, quando foi escrito o livro de Jó. As evidências internas apontam para a época patriarcal, né? A lei patriarca, momento patriarcal. Assim sendo, Jó teria sido contemporâneo de Abraão, que eu já falei. Outros pensam que o livro é do tempo de Salomão. Não há nada no livro indicando que Jó conhecesse as leis hebraicas, tá vendo? E suas cerimônias. Então ele veio antes, como temos a partir do livro de Êxodo. Então o holocausto que Jó oferecia a Deus, mencionado no seu livro, não eram aparentemente os mesmos sacrifícios realizados pela ordem sacerdotal dos levitas, que é os levítica. Daí a ideia aceita que o poema tenha sido escrito antes da libertação do povo de Deus do Egito. Então ele está, por isso que esse mapa que eu estou apresentando para vocês, não sei se vocês estão vendo bem, a cidade de Ur está aqui, dos caldeus, essa aqui é toda a peregrinação que Abraão fez. Na verdade, ainda não, o povo não foi o povo hebreu que vem de Éber, né? Depois vocês vão aprender tudo isso. O povo hebreu não tinha ainda Canaã, né? Com as 12 tribos, tudo bonitinho, aqui é antes. Então, essa cidade que Jó estava, eu trouxe até mais outro mapinha. Hoje é a Arábia Saudita. Dá para ver aqui perto do Mar Vermelho. Então, se você atualizar o mapa de hoje,
Edom, né, Eliezer? Perto de Edom. Tem que recorrer aos universitários. Perto de Edom, que é aqui, ó. Ur está aqui, ó. Tá? Eu vou mandar para você. Então ficava ao leste de Canaã. Tá? Por isso que eu coloquei lá os pontos cardeais, para a gente se localizar ali. Geografia também é uma matéria maravilhosa. Quem é bom de geografia na nossa turma aqui de professores é o Daniel, pastor Daniel. E ele também é especialista em escatologia. Alguém levantou a mão? O senhor levantou a mão? Na região dos caldeus, a antiga Babilônia também fica aí, próximo. Positivo. Positivo. Que é os fenícios. Quem mandava tudo ali é os fenícios. Os fenícios. Se alguém perguntar para vocês, quem inventou o ferro? Os fenícios. Os fenícios inventou tudo, né? Pode. Fenícios. Eles. Tá? Escrita, tudo foram os fenícios. Tática de guerra, fenícios. Né? Quando eles ficaram lá na Babilônia, o judeu acabou aprendendo a arte dos ferros. Toda a arte. Os fenícios. Tem tudo deles. Madeira, arte de ferro, móveis que vocês vê hoje, foi na época que inventou, foi cadeira. Página 6, tá? Eu vou sistematizando, porque tem coisa que eu já falei e está repetida no livro. Se vocês quiserem que eu volte a alguma parte, só levantar a mão eu volto, não tem problema nenhum. Mas o que a gente está comentando aqui já está dentro da lição que a gente eu vou meio sistematizando o negócio, tá? Então, esse livro, ele é separado igual o irmão Roberto falou lá, ele tem o seu problema, página 6. As razões falsas, as razões incompletas, as explicações de Deus, então ele é separado em tópicos, que aí entra o que a gente falou lá embaixo, lá no rodapé, ó. Prólogo, diálogo, monólogo e epílogo. Entendeu? Então eles são separados nesses 4 tópicos que traz o problema e o seu sofrimento. Então por que sofre o homem? Vai lá para Jó, né? Tá na prova, meu irmão? Vai ler Jó, que prova o quê, rapaz? Você tá passando nada. Existiu homem mais paciente que Jó? E aí vem tudo isso. Será que eu aguentaria de receber uma notícia agora que a minha filha morreu? Será que eu aguentaria receber a notícia que eu perdi minha casa e vou ter que morar na rua? Eu perdi minha filha, perdi minha casa, perdi minha empresa, vou morar na rua, e a minha mulher ainda vira para mim e fala assim, meu filho, tchau. E isso um dia... Amaldiçoa o seu dia, e isso numa sequência atrás da outra. Será que psicologicamente eu aguentaria essa pressão? Aí eu pego o microfone e me aprovo igual. Mais do que a paciência de Jó foi a fidelidade dele com Deus. Quando nós entramos no Kairos, que é o tempo de Deus, o Cronos, ele está dentro do calendário, qual que é o nosso? O calendário mensal nosso? Romano, não é? Romano. Greco-romano. Agora aqui, foi o que o Isaac Newton, antes dele ser um dos maiores, que toda a minha faculdade, Isaac Newton, cálculo, Isaac Newton, física é pro cara. Meu amigo, ele foi teólogo, ele morou de favor, e aí ele aprendeu química, física, teologia, aí depois ele falou, peraí, como é que no primeiro livro o cara fez a Terra em 7 dias? Como isso? Aí ele foi para física, foi aprender física. Aí Deus falou com ele que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então, sabe o que nós traz para os nossos dias? Hoje você pode não estar na prova, mas você pode dormir amanhã, acordar com uma prova que você fala, meu Deus do céu. Mas essa prova vai acabar e depois você vai acordar sem prova. Aí depois você vai dormir com prova, acordar sem prova, dormir com prova, acordar sem prova, até a vinda de Cristo. Nós estamos em construção, nós estamos em caminho de perfeição. Por isso que nós, pentecostais clássicos, somos influenciados que ainda que eu não tenha nada, o meu foco é céu, o meu foco é celestial. Por isso que nós acreditamos que primeiro eu tenho que buscar o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Eu até brinco com a minha esposa, você é as demais coisas, a minha filha é demais coisa, a minha casa é demais coisa, o meu carro é demais coisa.
Meu primordial na minha vida é reino, é minha salvação. Estou errado? Não. É? Bem. Isaac e Newton eram judeus. Sim. A maioria desses caras, né? O Albert Einstein era judeu. Só que esses caras, segundo as professores seculares, eu gostaria muito, tudo é momento, estar no ginásio hoje. Para ter aula de filosofia, para ter aula de ciências. Porque a Bíblia não está acima das ciências, mas a Bíblia ela é a própria ciência. Porque Jesus inventou todas as coisas. Ele é a própria existência. Então assim, a ciência... Jesus foi pego de Deus, né? Na sua soberania, foi pego de surpresa na pandemia? Não, de momento nenhum. E o crente que conhece a palavra de Deus, para nós encerrar, que é um assunto gostoso, que lê a Bíblia, ele não fica lá olhando o YouTube e falando, nossa, você viu a profecia que o Gilberto deu em 1980? Rapaz, mas ele esquece que a Bíblia já fala que ali é princípio de dores, que iria vir, mas não, ele tem que ver o Gilberto profetizando, senão não vai acontecer o que a Bíblia diz. Vamos tomar café. Vamos lá? Eita glória! Vamos lá, Alberto? Eu vou pontuar, tá? Então, página 7 está dizendo o quê? Os principais personagens do livro de Jó. Então, esses personagens eles estão inseridos aqui no Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Então, embora alguns aleguem que Jó e sua história tenham sido criação alegórica de um escritor desconhecido, Jó foi um personagem real. O livro de Ezequiel prova isso, que é Ezequiel 14, capítulo 14, versículo 14 ao 20. Depois vocês abram a Bíblia aí e confirma isso. Então a epístola de Tiago também traz essas conotações. Tiago 5, 11. Então apresentam evidências disso. Então o Antigo Testamento e o Novo Testamento testificam da realidade deste notável patriarca, sempre levando por sua paciência. Então Jó, um homem abastado, era maior ou mais rico de todo o Oriente. Então ele tinha vários camelos. Glória a Deus, né? Era um homem dedicado, constante no louvor a Deus e que amava muito os filhos. Tem base bíblica aí na lição. Era reto, íntegro, temente a Jeová, Yahvé, e se desviava do mal. Parece comigo. É notável que estas qualidades benditas são repetidas 3 vezes no início do livro. Base bíblica. O próprio Deus dá testemunho de suas virtudes. Meu amigo, eu acredito que Deus já deve ter dado vários testemunhos de mim. E que é Deus que Deus vê neste momento em nossas vidas. Eu brinquei, mas é verdade. Será que Deus dá testemunho da gente? Vocês acreditam que o próprio diabo vai lá, Deus, o Senhor permite isso, o Senhor permite aquilo, o Senhor permite eu fazer isso, o Senhor permite eu fazer aquilo, com a vida do Adeilton? Ou com a vida de qualquer um de nós aqui? Né? Como é que chegar até Deus e falar assim, como é que o diabo faz isso? Como é que é? Então, ele chega até próximo, acredito, porque a Bíblia não me dá essa permissão de entender. Porque assim, gente, daqui a pouco também, não é que a irmã está querendo fazer isso. Daqui a pouco a gente vai querer saber qual é que marca que era a sandália de Jesus. Nike. Não estou falando que é o caso da irmã, calma. Deixa eu... Daqui a pouco a gente quer saber qual é a cor da cueca de Jesus, será Zorba, será, né? Então assim, tem coisas, agora a senhora vai me entender. Tem coisas que a Bíblia nos diz que as coisas reveladas é para o homem. E as ocultas, então de que maneira, que caminho, até onde o diabo ia, se ele ia lá nos céus dos céus, se ele ia até o lado de trono de Deus, não sei, entendeu? Depois a gente pode até pesquisar, mas eu acredito que não tem. Até onde eu conheço, não tem, mostrando. Mas Deus, ele é o quê?
Você acha que Deus ia permitir Satanás entrar no lugar do santo? Não. Puro? Não. Não. Então o que você quer sem vergonha? Fala daí mesmo, seu emprestado. Ah, então, ó, olha lá a irmã lá, ó, tá estudando. Eu vou fazer de tudo para ela parar o estudo e não conhecer de você. Eu vim agora pra cá, eu estava comentando coisas no carro. Antigamente, toda vez que eu ia pregar ou palestrar, eu brigava com a minha esposa, nós discutimos. Então eu aprendi a vigiar. Falei, opa, identifiquei. Que eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Identifiquei e falei, peraí, vou inverter. Ela vai brigar sozinha, ninguém briga em dois. Sozinha ela não vai conseguir brigar, é a hora ela parar. Então ela parava. E aí toda vez agora que eu vou palestrar, é dor de cabeça, é minha saúde. Aí eu vim clamando, a minha dor de cabeça sumiu. A gente brincou, tirou que a minha saiu. Sumiu. Então a gente começa a entender essas investidas de Satanás contra a nossa vida, gente. A partir do momento que eu falei que eu ia voltar, quando eu vim para o Bom Retiro, eu tinha feito somente o primeiro semestre da teologia, parei, não aguentei. Aí eu falei, eu vou voltar porque eu quero dar o meu melhor na obra de Deus. Foi, ó, vocês podem imaginar, tudo aconteceu. Não conseguia vender nada na empresa, fiquei doente, briguei com a esposa, minha filha ficou doente, o carro não tinha dinheiro para pôr gasolina, não tinha dinheiro para pôr condução para ir, um monte de coisa. Eu insisti. Então vocês têm que insistir. Vai vir momentos que vão querer que vocês parem. Não parem, porque está surtindo efeito. Porque a igreja ganha quando tem alguém formado em teologia. Aí, melhor obreiro, melhor diaconato, melhor o ministério, melhora tudo. Aprove Deus que o pastor Eduardo tivesse um monte de gente formada em teologia. Porque ele ia dar as determinações que Deus ia dar para ele, os obreiros, a membresia, ia entender na hora. Entendeu? Porque tem obreiro que dá dor de cabeça, tem obreiro que não. Tem membro que dá dor de cabeça, outro que não, e ele vai desenvolvendo o dom dele. Então, voltando para a lição, então, deixa eu ver aqui que eu tive um pouquinho de... Aqui. Então aqui, vamos ver, Ezequiel, deixa eu ver, íntegro igual eu, desviava do mal, era notável, cheio de qualidades benditas, são repetidas 3 vezes no início do livro, então dá 3 vezes essa conotação que ele era um homem íntegro, reto, tinha uma vida libada diante de Deus, né, em vida irrepreensível, né, diante de Deus. Ele também era respeitado pela sociedade, pela comunidade onde ele estava, era conselheiro, né? A pior coisa é quando a gente vê o nosso conselheiro, né? É aquilo que eu estava brincando, né? Eu tenho um espelho. Se o meu espelho quebrar, eu procuro outro espelho. A gente sempre tem alguém para se espelhar. É melhor me espelhar num homem de Deus. Eu não tenho ele como Deus. Meu Deus é Jesus, é Deus. Mas eu tenho ele como referência. Eu tenho ele como meu líder. Mas o dia que esse líder quebrar, sei lá, acontecer alguma coisa que eu faço, procuro outro líder. E vou indo. E a gente vai evoluindo. E Deus vai, né, nos provando. Por isso que nós temos prova. As provas, gravem bem isso no coração de vocês. As provas, ela é uma oportunidade de conhecer a Deus. O que o apóstolo Paulo ensinava antes? Não, apóstolo não, é Jó, é o próprio Jó, né? Antes eu conhecia o quê? De ouvir falar. Então assim, eu vou viver de experiência do irmão Nivaldo? Lógico que ele vai acrescentar fé. Pô, que legal, ó. E eu tô achando que eu tô sofrendo. Ah, pastor Nivaldo conseguiu, eu vou conseguir também. Mas eu tenho que ter as minhas experiências. E quanto mais temos experiências, mais se achegamos a Deus e entendemos os seus propósitos. Que é o que o Jó fez, né? E aí ele era uma referência na comunidade onde ele estava, né? Então aí ele começa dentro da história a acrescentar outros 4 personagens, os seus 3 amigos. Então quem eram esses amigos? Vamos lá para a página 8. Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Então o significado do Elifaz, qual que era? Então sua terra natal era Temã, em Edom, sudeste da Palestina, conforme Jeremias 49:7. Elifaz parece ser o porta-voz dos 3 homens que se predispuseram a falar com Jó, e talvez o mais idoso, e também o de mais maturidade e raciocínio dentre eles. Era nobre, sincero e culto.
Os patriarcas, por isso, tinha muito essa coisa, e eu tenho também, que isso aí eu aprendi com meu pai, né? Respeitar os mais velhos e aprender a ouvir os mais velhos. Porque um pouquinho que a gente escuta os mais velhos, as coisas dão certo. Porque tem maturidade, tem experiência, né? E o Bildade? O que significa? Ou Bel tem amado. Sua terra era a Síria. Provavelmente ao longo do rio Eufrates, a Síria era então muito maior do que hoje. Então, o contorno do mundo bíblico mudaram muito ao correr do seu século. Bildade era tradicionalista do grupo. Então, tem um versículo bíblico, né? Jó 8, do 8 ao 10. Mais argumentador do que ele faz. Ele acusa Jó da impiedade. Um dos seus argumentos-chave é o de que Deus jamais... O quê? Você vê, você tem um outro que é mais contemporâneo, sensato, e você tem um outro que é acusador. Acho que ninguém tem amigo aqui assim, né? Ninguém tem, né? E além disso, ele é um religioso. Espera aí. Você é íntegro. Vamos trazer para o dia de hoje? Você dá dízimo na igreja. Eita, de novo dízimo. Você dá dízimo na igreja. Ou você dá oferta na igreja. Você vem na escola dominical. E diga, agora eu vou dar uma de neto, diga-se de passagem, estava maravilhosa com a psicóloga dando uma aula na escola dominical. Quem não veio, perdeu. Ela deu uma aula maravilhosa. Você vem todas as quartas. Você vem todos os quintos. Você virou o quê? Um religioso, né? Só faltou o pastor Eduardo colocar lá um ponto e você colocar o seu dedo. E aí, quando a prova vem, quando a dificuldade vem, quando o dia mal vem, porque nós somos acometidos de provas todos os dias, de coisas boas e coisas ruins, a qualquer momento vai surgir. E aí eu viro para você, Nivaldo, você está em pecado, você acaba safado. Acho que ninguém tem amigo assim, né? Zofar, seu nome significa, igual o Gilberto, cabeludo ou rude. Então sua origem é de Naamã, possivelmente ao norte da Arábia. Zofar é dogmático, severo e moralista. Meu Deus, coitado dele. Olha os tipos de amigo que ele tinha. Exibindo, às vezes, uma atitude convencida de ser mais santo que o próximo. Alguém tem algum amigo mais santo? Eu tenho, Gilberto. Uma santidade, ele é puritano. Então ele começa a acusar Jó da sua jactância, está lá, versículo 11 de Jó, 11 Jó, não é? 11, do 2 ao 6. Seus argumentos principais são de que Deus não ignora jamais a iniquidade de quem quer que seja, e de que o mal não passa despercebido aos santos. Vocês veem que os patriarcas têm muitas passagens bíblicas que vocês vão ver assim, mas peraí, se o Gilberto está passando isso, será que o pai dele pecou? A mãe dele? Os avós? Vocês já perceberam algumas passagens bíblicas dando essa conotação de que para tentar, como sempre o homem, justificar alguma coisa, entender, né, o kairos de Deus, porque quem consegue entender Deus? Jesus nós entendemos, né? Porque temos algumas narrativas de Jesus. E Deus ele nos surpreende cada dia. Mas quem passou essa informação foi o próprio Deus nos mandamentos que deu a Moisés. Abençoarei até a 10ª geração dos que guardam os mandamentos. Amaldiçoarei. Isso aí vem de Deus já. Então, foi um dos versículos que eu trouxe nessa discussão que a gente teve na escola dominical. Na verdade, um versículo anterior, se eu não me engano, é o 7, ele já está falando que eu sou benigno, eu sou longânimo, eu sou amoroso. Ele está querendo dizer, eu sou amoroso, mas você está vendo essa maldição que você, quando aceita Jesus e quebra, porque o neopentecostal acredita em quebra de maldição, cura interior. Jesus, quando morreu na cruz, ele se fez? Jesus, quando morreu na cruz, ele se fez? Maldito. Mais uma vez, vou fazer igual pregador. Eu acho que você não entendeu. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele se fez maldito. Quebrou
a maldição hereditária de meus pais lá atrás. Por isso que no versículo 7 ele está falando que ele é longânimo, amoroso. O que é longanimidade? Tenta depois quantificar e mensurar isso na Bíblia. É a mesma coisa quando Deus olhou para a terra e falou assim: eu amo de tal maneira, numa filósofo, psicólogo, teólogo, psiquiatra, macumbeiro, sei lá o desgraça que é, para mensurar esse amor. Não é um amor que muitos querem traduzir de Coríntios 13, é aquele amor celestial, que é incalculável, é aquele amor que quando nós, que só arrumamos problema para Deus, e depois quer pôr ele na parede, ele ora e fala: meu filho, eu te amo, olha para a minha palavra, segue os meus mandamentos, que eu quero mudar a sua vida. E aí ele me faz com esses amigos aqui, abençoados. Então, aonde estavam esses amigos de Jó, no mundo atual aí? Eu acho que eu acabei não colocando o mapinha, mas vocês têm aí na página 9. Então você vê que cada um deles vinha um da Síria, lá, do Líbano, da Jordânia. Será que ele era um cara muito, muito conhecido, muito fluente? Hã? Era assim, sim. E aí, quais são os primeiros ataques de Satanás, que é o que o Roberto gosta? Hã? Deus e Satanás. Vamos fazer aqui uma batalha espiritual. É igual o cara da rádio falou: eu sou a divindade especialista em demônio. Eu liberto qualquer tipo de demônio. Eu falei: rapaz, eu achei que era Jesus que expulsava. Eu só sou um instrumento. Eu só sou o burrinho. É igual o burrinho que estava entrando lá em Jerusalém se achando, né? Mas quem estava em cima dele? Jesus. Que bobo. Satanás estava diante de Deus defendendo uma tese. Dá para você entender isso aí. Claro. Ele estava defendendo, ele estava querendo provar para Deus que o homem só anda nos caminhos dele porque recebe todos os benefícios. Satanás tem poder? E Deus provou que a tese dele não é verdade. Quer? Sai, Satanás, você não tem poder, em nome de Jesus. Satanás tem poder? Tem. Glória. Eu gosto de crente. Tem que tanto ele vai se fazer de luz para enganar os escolhidos. Mas quem é o Todo-Poderoso? Quem é a estrela resplandecente da manhã? Isso aí. Opa, fechou. Então Satanás, ele conhece, ele foi do Éden, do Éden mineral, que é onde habitavam os anjos. Eita, eu soltei o Eliezer. Depois você explica isso. Depois eu vou trazer um mapa para vocês. Então ele vivia no Éden mineral, onde habitava só os anjos. E aí, também eu vou só soltar mais uma pimentinha. Anjo tem livre-arbítrio? Não precisa responder para mim. E aí o que acontece? Dentro do livre-arbítrio que ele fez, levou uma terça parte. Depois essa terça parte desceu. Então ele conhece tudo. Ele conhece, mas não obedece. Ele conhece todas as estratégias do céu, mas ele não conhece o que aguarda. Por isso que muitos falam: temos que orar em silêncio, porque Satanás, ele ouve as nossas palavras, mas pensamentos ele não tem poder. Por isso que quem já passou, eu passei por família de candomblé, quando você vai lá receber um passe, Satanás ele consegue jogar, ele vai jogando alguma coisa, ele acerta. Mas ele não acerta profundamente quando vem um servo de Deus que ora, que consagra a sua vida, tem uma vida íntegra com Deus, e ele fala o profundo e oculto de que vai acontecer. E nós temos a oportunidade na Bíblia que nos dá o direito de avaliar a profecia, não o profeta, que é o que o apóstolo Paulo nos ensina. Voltando aqui ao ataque de Satanás, então nesse trecho registrado o diálogo de Satanás, bem como acontecimentos subsequentes, segundo esta passagem, Satanás significa adversário, se apresenta a Deus regularmente como os anjos, aqui chamados de Deus. Vocês sabem qual é a diferença de Satanás para nós, seres humanos? Isso começou lá no Jardim do Éden. Satanás, ele escolheu rebelar. Eu, você,
Nós não. Nós fomos enganados. O que a serpente fez com Eva? Enganou ela, que consequentemente enganou Adão, que foram expulsos do jardim do Éden com um propósito, né? Ali parece até uma brincadeirinha de sai, volta, ai, não é, é que o plano está traçado, Satanás vem sempre, aleluia, mudar o curso. Deus tem um plano na vida de todos nós, mas Satanás, ele não quer que aconteça. Ele vem mudar o curso da nossa história, tentar. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, fala: meu filho, é aqui, ó, o caminho é para a esquerda, não é para a direita. Aí a gente vai lá, o que se queixa o homem, que a Bíblia diz? Seus próprios pecados. Vai lá e erra, causa problema. Aí Jesus vem com o seu sangue, liberta de novo, cura trauma, cura transtorno, cura depressão. Aí você errou, vem com um monte de carrapicho, com um monte de problema, ele vem e limpa de novo, né? Parece uma brincadeira de ET, né? Ele coloca o nome na vida, tira do livro da vida. Coloca o nome no livro da vida, tira do livro da vida. Não, ele não faz isso. O nome já está lá. Eu acredito que todo mundo tem a essência de Jesus, ainda que ele esteja afastado dos caminhos do Senhor. Acho que em umas palestras eu já falei o que aconteceu comigo dentro de uma boate, bebendo cachaça, dei um glória a Deus no meio da boate, eu olhei para os colegas assim, que eles já me taxavam do pior, né? Porque o desviado sempre é o pior no meio da turma. Quem 7 demônios, mais 7... Aí eu, quer dizer, eu entrei dentro do demônio, né? Já nem entrou em mim. Então o que acontece? Eu particularmente acredito que a essência do Evangelho está nele, porque ele sabe que ele está errado. Quem está fora da igreja, praticando coisas erradas, no fundo ele sabe. No seu subconsciente ele sabe o verdadeiro caminho dele. Ele está ali na sua profanação, está profanando o nome de Deus, está se prostituindo. Mas se você pegar ele no íntimo dele, ele sabe da o verdadeiro posicionamento dele. Então aí Satanás vem. Então esse trecho bíblico revela que Satanás, página 10, não é onipresente. Ó, dentro daquilo que a gente falou, você falou como é que ele foi até Jesus. Acho que aqui vai dar uma... Professor, mas assim, a gente precisa entender uma coisa. Essa coisa que Deus é misericórdia. Pega um pouquinho mais de água para mim, por favor. Assim, Deus é misericórdia, mas Deus também dá limite. Tem uma hora que Deus dá um limite, por exemplo, o limite é aqui. Porque assim, a pessoa, porque Deus é misericordioso e bom, a pessoa acha que eu vou ficar pecando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos. E assim, eu creio que Deus tem um particular com cada um, e tem uma hora que Deus dá um limite. Meu filho, você tem que escolher agora. Porque eu creio que tem gente que já morre aqui. Antes de ser enterrado, antes de ir para o inferno, eu creio que tem pessoas que já estão direcionadas para o inferno, porque ela escolheu. Isso entra no atributo de Deus, se chama soberania de Deus. Dentro da soberania de Deus, ele olha para a terra, aí ele fala assim: Gilberto vai para o inferno e Adeilton vai para o céu. Não, calma. Calma. Gilberto, não estou montando. A soberania de Deus, dentro da que a irmã falou, que aí eu vou depois responder outra questão, ele já sabe, Deus sabe quem vai para o céu e quem não vai, de nós aqui. Ele já conhece quem é dele. Por quê? Senão a gente vai tirar o atributo dele. Ele já vai no futuro, ele volta e fala: Adeilton, aguenta que a sua bênção está vindo. E aí eu tenho um bem maior que Deus me deu, que é o livre-arbítrio. Eu posso escolher em não, em sim. Sabe por quê? O amor longânimo de Deus não tem como por mais palavras sábias que eu tento apresentar para vocês, eu não vou conseguir mensurar essa longanimidade, esse amor. Esse amor não tem limite. Não tem limite mesmo. Só que Deus, ele conhece o homem no seu íntimo. No seu íntimo. Então assim, ele pode querer brincar de ser crente. Eu vou aqui, ponho um Rexona debaixo do braço e sou crente. Aí lá fora eu faço as atrocidades. Aí depois é fácil, eu vim aqui, dobro meu joelho, peço meu perdão, choro um pouquinho. Para Deus não funciona isso. Ele conhece o nosso íntimo. Entendeu? Então assim, só que se você falar que não, mas não é bem assim sim. Sabe por quê? Quando Jesus curou os paralíticos, quantos voltaram para agradecer? Ele não poderia muito bem, eu vou aguçar, ele não poderia muito bem falar assim: peraí, você não, porque ele vai lá no tempo e volta, certo? Você não, sabe por quê? Você é ingrato. Eu vou te curar e você não vai vir me agradecer. Agora você vai lá na frente, você vai me agradecer. Então vem cá, eu vou te curar, você não. Você entendeu? Porque a gente vai cair numa condição de que a pessoa, por exemplo, eu fico revoltado, que não é o caso da irmã, eu fico revoltado porque eu conheço uma pastora
que ela abriu uma igreja, e aí ela fala, eu não atendo de madrugada, eu já cansei de ir atrás desse irmão, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Jesus abriu mão de alguém? Não. Por pior que seja, por mais tribuloso que seja, por mais... Meu amigo, eu acredito que esse cara que vai e vem, até no leito Deus vai ter um encontro com esse cara. Sim, mas o que eu quis dizer, professor? Entendeu? Ele falou, é a graça. A graça existe aí sim. Eu estou falando isso baseado na escolha da pessoa. A pessoa escolhe. É uma escolha. Sim, é o livre-arbítrio, mas Deus sempre está pronto. Não, sempre está pronto, mas assim, a pessoa escolheu. É isso que eu quero dizer. Sim, então, céu ou inferno. A escolha está na nossa mão, né? Porque eu também, aquele que está de pé, olha para que não caia. Então eu também me incluo. Não, porque esse negócio que a graça de Jesus está aí, as pessoas querem abusar. É que assim, Gilberto, tá bom, Gilberto. A graça salva alguém? Não! A graça não salva. A graça, ela é uma porta para que nós acessamos. O que é graça? Favor imerecido. Ó, vem. Vem quem? Na graça ou em Jesus? Vem que é de graça. O meu amor é infinito. Eu estou pronto para te receber. Eu estou pronto para te acolher. Só que é o seguinte, tá bom, eu estou na graça, depois eu volto. É o que eu falei para minha tia no velório. Quando a minha tia lá na época do candomblé, todo mundo vinha pro velório, todo mundo saía, só ficava eu. Aí eu falava, tia, eu vou para a igreja, sabe quando? Quando eu casar, tiver filhos, aí eu vou estar velho mesmo, sabe o que vai acontecer? Eu vou aproveitar a minha vida, eu vou pra balada, eu vou lá pro pagode da vida, vou jogar meu futebol, eu quero saber de igreja. Solteiro eu vim pra igreja, eu não tenho base nenhuma de crente, eu sou o único crente na minha família. Tá entendendo? Então assim, o amor de Deus é longânimo, gente, senão a gente vai cair, pra eu voltar logo pra lição e não vai dar tempo pra vocês fazerem a prova, um conteúdo. Vai acontecer uma vez que eu estava desviado, eu fui ver uma irmã do ciclo de oração que orava muito por mim, e a irmã virou do meu lado, e aí? Você está esperando o que para voltar para Jesus? Pegar um câncer, uma AIDS, perder seu carro, perder sua casa? Que Deus é esse, gente? É isso, misericórdia. Ué, Deus é longânimo. A única coisa que Deus põe uma coisa na cabeça de vocês, se sabe, beleza, só vou reforçar. Quem não sabe, põe uma coisa na cabeça. Deus não obriga ninguém a amar Ele. Nós não costumamos falar que o Espírito Santo é educado? Satanás não, ele já entra e já faz discórdia, uma bagunça, porque ele é assim, ele é astuto, é o que a lição ensina, ele é astuto, ele não tem misericórdia de ninguém, gente, é uma brechinha pequena que a gente der, ele entra e acaba com tudo, acaba com o meu casamento, acaba com a minha vida diante da sociedade, tudo, daqui a pouco eu estou largado aí sem forças. É o que ele fez com Jó. É o que ele fez com Jó. Tá entendendo? E ele tentou fazer com Jó, na verdade. Né? Melhor falando, né? Ele fez na ação, mas na reação Jó não se permitiu, né? Não sei como, foi graça de Deus ali na vida dele. Eu entendo que é graça de Deus. Por isso que cada um de nós, eu não gosto quando a pessoa pega o microfone e fala assim, irmã, a senhora não sabe o que é prova. A minha prova é prova. Não. Cada um, tem gente que passa uma situaçãozinha que ao meu ver é menor, e para ela é aquilo, cada um enfrenta de um jeito. E ela fala que, meu Deus, o que cabe a mim orar por ela e ajudar ela. E tanto que eu também tenho questões que eu tô assim, aí alguém, né, que tem mais maturidade olha, menino, calma, não é assim. Então por isso que nós temos que mostrar. Pastor Adenilson, o senhor falou agora atrás que Deus não nos dá prova que nós não possamos conseguir passá-la. É o que aconteceu com Jó. Ele prometeu que estaria conosco em tudo, né? E aí, na página 10, né, porque na verdade o intuito de Satanás é que ele blasfemasse. Eu também não vou querer entrar na questão, porque vocês sabem o que é blasfemar? É murmurar. Afrontar a Deus. E se eu falar agora, Deus não presta, eu blasfemei? Não, eu não cheguei a blasfemar ainda. Só para vocês entenderem, depois vocês pesquisam, e se eu estiver falando besteira, pode me chamar eu, que eu sou melhor que ninguém, mas dificilmente eu nem comentaria isso, se eu não soubesse. Mas blasfemar é um conjunto disso que o senhor falou, que o outro falou. Isso é blasfemar. Então não é porque eu falei, esse Gilberto aí tá cheio de moço, tá falando línguas estranhas, isso é demônio. Se eu continuar a falar isso vai me trazer a conotação de blasfêmia.
eu vou blasfemar. Aí, isso não tem perdão. Eu vou para onde? Para o inferno. Vocês entenderam mais ou menos? Então, para eu chegar a esse nível, de tudo isso que nós comentamos, é uma junção de continuação de atos. Aí eu estou blasfemando com o Espírito Santo e eu vou para o inferno. Porque quem continua blasfemando, ele tem o Espírito Santo? Não. E aí, Satanás queria que ele blasfemasse. Então o Senhor permitiu-lhe tocar nas suas posses, nos seus filhos, nos bens. Eu acho que se fosse pro dia de hoje, só de tocar nos bens, o cara já, né? Já regava, né? Já, não, peraí, Deus não está comigo não. Aí ele ia ficar de igreja em igreja, procurando o WhatsApp do Eliezer. Eliezer, manda uma profecia para mim aí pelo WhatsApp. E aí, o ataque dos inimigos. Então o adversário sai da presença de Deus, decidiu destruir a fé de Jó. Que aí acho que o que nós temos que mais preservar. E para mim, nos dias de hoje, a pior prova é doença. Acho que para mim, doença, o cara pegar um câncer terminal, sei lá, acho que isso aí acaba com a fé da pessoa. E o que faz, a seguida, demonstra que ele tem poder sobre os homens ímpios. O que é ímpio? Ímpio? É. Aquele que não crê em Deus. Não, o ímpio, ele é aquele que tem a sequência de... Que não tem piedade. Desumano, vive no caminho da impiedade, desumano, é cruel. Isso aí. Usando os sabeus como instrumentos, Satanás ataca e destrói primeiro os animais domésticos e os empregados de Jó. Ora, os animais eram muito valiosos, eram necessários para o sustento vestiário, transporte. No caso de Jó também era para o sacrifício. Para isso a perda teria sido muito grande para Jó. No dia ele poderia perder quase tudo que possuía. Então no mesmo dia foi acontecendo todos esses fatores. Misericórdia. Eu fiquei desempregado 1 ano e 8 meses. Eu nem dormia direito, mas ali foi um aprendizado que aquele momento que eu fiquei desempregado, entrava, já ficou de pé, entrava realmente o valor necessário para eu pagar a escolinha da Malu, o valor necessário para eu pagar a água. Ali Deus estava demonstrando que realmente eu não teria que depender de homens nenhum. Porque antes de eu me formar, eu conhecia muito diretor de empresa que falava assim: a hora que você pegar o CREA, meu amigo, você está comigo. Sabe o que Deus estava demonstrando? Que eu tinha que depender dele, não desses meus amigos que eram diretor. E cadê os meus amigos diretor? Até hoje, sabe o que aconteceu? Deus me deu uma empresa. Ela pode não estar bem ainda aí, ela está começando, mas Deus me deu uma empresa para eu cuidar. E eu que queria, porque queria um emprego, né? Você vê, Deus me deu a oportunidade de ganhar muito mais. Vamos ver o que Deus vai fazer, né? Acho que é isso aí. Deixa eu só... Segundo ataque de Satanás. Jó lamenta a sua miséria. Aí Jó começa a amaldiçoar o seu dia. Está errado. O que aconteceu? Quem foi o profeta que enfrentou aí? Acho que o cara falou na pregação, foi o Jacques, né? O cara enfrentou um monte de profeta, não sei o que, e um recadinho de uma mulher foi lá e ele fugiu. Então entra na caverna e fala assim: aí Deus, só sobrou eu. Elias. Olha para trás, quantos profetas estão se preservando aí porque ela massacrava mesmo, né? Quem somos nós na filinha do pão? E aí os amigos dele começam a dialogar, né? Não contribuem muito. E aí entre os seus debates, deixa eu ver se tem aqui a série de debates, discurso de Jó. Deixa eu ver alguma coisa a mais aqui. Eu acho que Jó nasceu no dia 30 de fevereiro. Ou dia 29. Não. O dia que ele nasceu saiu do calendário. E aí eu vou lançar uma polêmica que o Eliezer responde depois. Jó casou com a sua esposa. Casou é boa. Jó voltou com a sua esposa ou Deus restituiu tudo e deu uma esposa nova? Não vou responder. Eu creio que ele voltou com a esposa dele. Como diz, ele pegou uma novinha, né? Como brinca meu pai, vou esperar completar 40 para trocar por 2 de 20. Ele entrou nesse pecado. O Deus o restituiu tudo e converteu a esposa dele. Você restaurou a esposa dele, né? A esposa dele. Deus abençoe, meus irmãos. E agora vamos para a prova.